Eu tenho para falar hoje, na verdade, hoje eu não fiz nem esboço. Na verdade, que eu tenho assim uma carga, uma carga no grupo caseiro na quinta-feira. É, eu acho que tem até a ver com o que a Rose falou aqui. A Rose estava falando ali, eu prestando atenção. Caramba, é, Deus está querendo falar conosco algo, né? Domingo. E eu quero tentar fazer, porque eu não consigo, né? Mas quero tentar fazer o que eu fiz no grupo caseiro. Na verdade, assim, percebi, eu não sei colocar isso em palavras do que eu percebi, do que eu vi, enfim. E aí, bom, vou tentar aqui, né? Na verdade, assim, eu percebi que o povo anda meio perdido no que se refere àquilo que é a vontade de Deus. Eu percebi que coisas simples e básicas muitas vezes não são praticadas na nossa vida, né? Comum da igreja. E eu comecei o grupo caseiro fazendo uma pergunta, mas aquele tipo de pergunta que a gente não quer que você responda. Aquela pergunta que você responde, você e Deus, né? Comecei o grupo caseiro perguntando assim, claro, né? Foi numa quinta-feira à noite, então eu perguntei, você leu a Bíblia hoje? Não vou fazer essa pergunta para você aqui hoje. Você veio para cá pela manhã, deve ter acordado mais cedo, de repente não deu tempo. Mas eu posso perguntar assim, você leu a Bíblia ontem? Não me responda. Você leu a Bíblia ontem? E aí eu falei, bom, se vocês não leram, eu quero dar a oportunidade então de ler um capítulo da Bíblia com vocês. E aí abri um texto de Romanos 12. É o capítulo que eu vou ler com vocês aqui hoje também. Então, na verdade, eu não vou fazer um sermão, não vou fazer uma pregação. Eu vou discorrer sobre aquilo que eu falei no grupo caseiro na quinta-feira. Não vou ser, talvez, fiel ao que eu falei, né? Porque eu não consigo. Mas a carga que está no meu coração, o peso que está nesse tempo aí, é o que eu quero falar. Eu quase, na verdade, juntei as duas coisas que eu falaria no domingo passado e esse domingo. Mas aí eu estaria daqui 1h da tarde. Aí vocês iam me bater, né? Não dá. Mas na semana passada eu estava com um tema na mente. Mas, graças a Deus que o Zé subiu aqui, falando do tema dele. Mas é um tema assim, amigo de Deus. Tem a ver até com o retiro dos adolescentes, né, que fizeram, né? Ser amigo de Deus. Porque, na verdade, a gente sabe que Deus é nosso amigo, né? É fato. Contra isso não tem ninguém que refute isso. Mas e nós? Nós somos amigos de Deus? E o que você pensa quando vem a palavra amizade na sua mente? Você pensa em reciprocidade, companheirismo, confiança, lealdade, confronto, lapidação, né? Um amigo, ele lapida o outro, né? Aí eu vejo tudo isso da parte de Deus para comigo, mas será que da minha parte com Deus? Tenho sido fiel, tenho sido amigo, tenho sido companheiro, tenho desenvolvido esse relacionamento? Eu não vou. Foi na semana passada e aí, como ao longo da minha semana passada toda, né? Talvez a minha carga tenha sido por isso, né? Vai se envolvendo em problemas. E a gente olha assim para a solução do problema na vida do irmão ou da irmã e fala, cara, isso é uma coisa tão básica, olhasse para a Bíblia, se lesse a Bíblia, se praticasse a Bíblia, não estaria passando por isso, né? Claro, não é só você ler a Bíblia, né? Simplesmente ler a Bíblia, porque você pode ler a Bíblia e também não tem que praticar ela, né? E aí, por conta disso, eu resolvi, então, presentear os irmãos na quinta-feira com um capítulo da Bíblia. Escolhi um capítulo, não foi aleatório, obviamente, né? Resolvi ler com eles. Eu vou ler aqui na versão NAA, Romanos 12. Porém, eu não vou ler de uma vez só. Eu vou fazendo considerações, né? Talvez
que eu vou falar aqui talvez não sirva para você, de repente. Não, isso aí eu não me enquadro no que o Luciano está falando. Glória a Deus. Significa que você está fazendo seu papel como um discípulo de Jesus. Foi como a Rose falou aqui. Ela falou assim, poxa, eu sem me envolver tanto com Cristo, né? Nem acho que estou tão assim envolvido, eu preciso estar mais. A coisa está fluindo. Imagina se eu me dedicasse, se eu me envolvesse. Então o que eu vou falar aqui tem a ver com isso. Tem a ver com dedicação e envolvimento com Jesus. Até porque eu já estou apontando para um caminho que está por vir. Se não houver essa dedicação, se não houver esse compromisso, você pode ficar à deriva. Não é o que nós queremos. Um pastor nunca quer que as suas ovelhas fiquem à deriva, sem direção. O que eu vou conversar com vocês aqui hoje tem a ver com a direção de Jesus para a vida de vocês. Deixa eu falar mais devagar. Tem a ver com a direção de Jesus para a vida de vocês. Ok? Então, vamos discorrer sobre o capítulo? Se você não leu a Bíblia ontem, você vai ler lá hoje. Pelo menos um capítulozinho comigo. Portanto, irmãos, versão NAA, ok? Eu, Bia, NAA, é nóis. Tá frio aqui em cima, tá? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu só dar uma primeira pausa. Eu só contextualizar vocês em cima desse texto aqui, tema. Paulo escreve uma carta à igreja em Roma, por isso, carta aos romanos. Essa igreja, ela era uma igreja com uma miscelânea, uma mistura cultural. Por quê? Porque era a igreja que estava na cidade de Roma, ou seja, Roma era a capital do Império Romano, né? E ali você tinha judeus que se converteram a Jesus, e você tinha os romanos, ímpios, gentios, que também se converteram a Jesus. Você pega tudo isso, joga no liquidificador e bate, dá um grande problema. Por quê? Porque existiam aqueles romanos, gentios, que viviam livres, leves e soltos, porque não foram criados e acostumados com os ritos e costumes judaicos. E você tinha os judeus, que eram cumpridores da lei ainda, mosaica, mas que haviam se rendido a Jesus Cristo. Aí você pega isso e junta num só corpo, dá ruim com força. Então, mais ou menos aqui do capítulo 9 para o 10, 11, 12, 13, 14 de Romanos, você vai perceber Paulo falando, tratando de algumas divergências acerca dessa igreja. Entende? Sou eu como eu entendo, meu vício de linguagem. Você vai perceber Paulo tratando desses assuntos, ensinando aos irmãos a como lidar uns com os outros. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande. É como se hoje, por exemplo, pegasse a mim, eu nasci aqui no meio da comunidade dessa igreja. Então, assim, não riam não, por favor, porque no dia foi constrangedor. Mas aí nós fomos para um culto, uma reunião com irmãos da Igreja Batista. E, obviamente, a Igreja Batista tem os seus ritos e costumes e tradições, tem a sua maneira de caminhar, né? E aí aqui vocês vêem no louvor, glória a Deus, Maranata, e bate palma e tal. E aí acabou o louvor lá, acho que a gente que estava, os irmãos aqui que foram lá com o Cidinho para poder louvar também e tal. E quando acabou assim o momento do louvor, eu... Pensa. Tá rindo porque não foi você. Porque eu com essa minha palma totalmente escandalosa, e o lugar era metade desse aqui, imagina. Ecoou até os céus a minha palma. É só a minha. Então, o que eu fiz foi pecado? Não bater palma é pecado? Não. É uma questão de costume, de como você aprendeu. Né? Então, imagina. Seria mais ou menos isso. Aqui que Paulo, né, de uma maneira bem pequena, mas ritos e costumes, tradições misturadas nessa igreja. Então, Paulo, ele começa falando assim, portanto,
Por que, portanto? Porque ele vem dando continuação ao capítulo 11. Né? Eu até mencionei aqui o versículo 16, mas no capítulo 11, Paulo está falando ele abrangeu todo o capítulo 11 aqui falando o seguinte: Paulo está tratando com os gentios, né? A parte dos irmãos que são gentios, vieram de origem gentílica, ele está falando para que esse povo entenda que a salvação só chegou até eles porque o povo judeu rejeitou Jesus. E aí Paulo vem tentando trazer conciliação, fazendo os gentios entenderem que os judeus foram cegos, não receberam Jesus, mas para os gentios também não ficarem assim soberbecidos, né? Por quê? Porque ele fala da oliveira brava, né? Se você era oliveira brava, um gentio, e foi pego o seu ramo e enxertado numa oliveira verdadeira, são os judeus, no caso, que a raiz é judaica, né? Jesus era judeu, né? Então a raiz da salvação é essa, né? Então não se vanglorie por isso. Então Paulo ele vem conciliando. Por isso que ele fala assim, depois de vários conselhos, ele entra em um caminho assim para ambos, para a igreja. Ele fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí acho que a palavra-chave desse primeiro versículo é racional. Porque a gente pensa assim, tudo que é racional pressupõe o quê? Algo intelectual, algo de raciocínio, né? Matemática. É o culto racional, a razão da coisa. É o entendimento daquilo que você faz. Bom, eu me alimento porque eu estou com fome, eu entendo que meu corpo precisa de comida. Então, você faz isso com entendimento. Você entende. Hoje. Né? Quando criança, bebezinho, não. Você só sentia a necessidade. Mas hoje você entende que precisa se alimentar. E, na verdade, você precisa se alimentar de coisas saudáveis. Né? Senão, vai ficando complicado aí a história. Vou falar que vai ficar gordinho, senão na minha frente vai dar ruim, né, Bo? Não posso. Né? Então, é o racional, a coisa racional. E aí, o que Paulo está demandando dos irmãos? Entreguem, ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, ele já começa aqui trazendo a abrangência para esses irmãos, para a igreja como um todo: sacrifiquem-se mutuamente a Deus, com o entendimento do que vocês estão fazendo. Com o entendimento. Né? Sem querer, ou sentir um arrepio, né? Girei na cadeira 2 vezes, bom, agora vai então porque Deus está falando. Não. Tenha entendimento do que você está fazendo. Seja racional nesse sacrifício. Não vai desenganado, não vai desiludido, não sabia, então eu fui, por isso que eu fiz. Não. Vai com entendimento, sacrificando. Ele fala assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já ouviram a gente falar muitas vezes sobre isso, né? Boa, agradável, perfeita vontade. Na verdade, eu até mudo a ordem aqui, né? Eu falo da boa, perfeita e agradável, mas é boa, agradável e perfeita. E aí Paulo fala aqui, ó, não vivam conforme os padrões desse mundo. Ou seja, imagine em Roma, naquela época, como eram os padrões. Vou dar só uma palhinha, assim, né? Existia um lugar em Roma que era popularmente conhecido para nós, na nossa linguagem, como vomitódromo. Sabe o que é isso? É assim, eles se empanturravam de comida, a glutonaria, tanto, com os deleites, aquela coisa toda, tanto comer, mas tinha uma hora que tu, né? Não cabe. Mas eles gostavam tanto disso, eles iam lá para fora, nesse lugar, e botavam o dedo na goela e, pum, botava para fora e voltava para quê? Para comer mais. Existia também cultos a deusas pagãs, cujo relacionamento sexual era desenfreado de qualquer maneira. Então, esse era o tipo de cidade ao qual Paulo está escrevendo uma carta para a igreja que estava lá. Por isso que ele fala aqui, ó, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas desde que Deus transforme pela renovação da mente, a metanoia, né, a palavra aqui, metanoia, para que possam experimentar qual é a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. E aí nós entendemos aqui aquilo que nós sempre falamos, né? Que a vontade de Deus é boa. Vai ser difícil mudar a ordem na minha mente agora, né? Ela é boa, agradável e perfeita. É isso? Bom, se a vontade dele é essa, ela é boa, agradável e perfeita, como é a minha vontade? Pegadinha agora. Para alguém espiritual, seria essa a resposta do Flávio. Ruim, desagradável e imperfeita. Mas, para não dizer que eu sou hipócrita, eu vou falar que a minha vontade, ela também é boa, agradável e perfeita. Para quem? Para mim. Por exemplo, eu não sou romano, mas quando eu era moleque, minha tia fazia um pudim de leite condensado, que eu amo, por sinal, né? E aí, eu comia aquilo tudo sozinho. Não preciso nem dizer para vocês o resultado que dava, né? Vou ficar aqui entrando em detalhes essa hora. Mas era tão gostoso o pudim que mesmo naquela hora das necessidades fisiológicas, eu estava fazendo minhas necessidades com um pudim no colo. Comendo. Por quê? Porque a minha vontade ela é boa para mim, agradável para mim, perfeita para mim. Mas não é para mim espiritual, não é pro eu espiritual, é pro eu carnal. Porque, por exemplo, se você sente fome, eu deixo você 3 dias sem comer, um jejum forçado, você vai ter fome. E se eu pegar um pão francês de ontem, dormido, vou dar 3 tapinhas nele e falar, acorda e vai comer. Tem nada. Porque você está com fome. O teu estômago não identifica se é saboroso, se não é. Ele só manda uma mensagem pro teu cérebro que está vazio o negócio, que ele está com fome. O corpo precisa de comida. Então, o corpo clama por comida. Mas a alma, ela clama pelo presunto, pelo queijo, pelo requeijão. Fome é fome. Mas quando a gente está saciado, come assim, igual a nutricionista fala, né? Come de 3 em 3 horas. Não dá nem tempo de ter fome de 3 em 3 horas, no meu caso. Né? Quando eu como logo 1 quilo de comida. Né? Então, mas, quando você come de 3 em 3 horas, você vai escolher o quê? Vai comer? Ah, não. Um iogurte, uma salada. Fome, fome, fome. Comer, aí você escolhe. Né? Então, para que nós possamos conhecer a perfeita, agradável, boa vontade de Deus, somente permitindo que Ele renove a nossa mente, transforme a nossa mente, transforme a nossa maneira de pensar. Rose veio aqui dar um testemunho para falar da vida dela profissional, da rotina dela no trabalho, de como Deus tem até usado ela também. Foi isso que eu percebi aqui. Tem usado a Rose. Né? Mas a Rose confessou aqui para nós também a fraqueza dela. Por quê? Porque chega uma hora que você está tão envolvido no seu trabalho, você pensa em números. É natural, é racional. Completamente racional. Está envolvido com aquilo, a matemática é extremamente racional. Né, Keila? A professora de matemática aqui, né? Racional, né? Ou não? Não? Não, Duda. Para aqueles que não entendem como eu, é completamente irracional. Eu sou do memezinho daquele cara lá. A matemática estava boa, até colocarem letra nela. E bagunçou tudo. Mas ela contou que não é uma fraqueza dela. Eu fiquei, no momento, me perdi ali. E a Rose é a única entre nós? Ela é a única entre nós que padeceu desse problema? Não. Claro que não. Porque se eu franqueasse o microfone para você vir aqui falar das tuas mazelas, não seriam poucas. Das nossas inconstâncias, não seriam poucas. E é justamente sobre isso que eu queria que vocês ponderassem hoje. A primeira coisa que deve acontecer na vida de um discípulo de Jesus é ter a sua mente transformada, renovada, modificada. É basicamente você fazer como Paulo. O próprio Paulo fez isso. Paulo, em Filipenses, se não me engano,
Ele dá todo o currículo dele. Ele fala quem ele era. Hebreu de hebreus. Segundo a lei, fariseu. Quanto ao zelo, quanto à lei, zeloso. Extremamente zeloso. Criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época. Né? Circuncidado ao 8º dia. Né? Segundo a lei, irrepreensível. Ele dá o currículo dele, ele fala quem ele era. É o cara. Para um judeu na época, ele era o cara. Mas ele pega todo esse currículo dele, tudo que ele aprendeu ao longo da vida inteira, daquilo que ele passou a vida inteira decorando, aprendendo, as 613, eu acho, leis judaicas, praticando elas, vivendo elas, ouvindo incessantemente o seu mestre falar, cumprindo todas as leis. Quando ele se encontra, bastou um encontro com Jesus ao caminho de Damasco. Um encontro. 3 dias cego. E nesses 3 dias o Espírito Santo já tacando lenha na fogueira, foi o suficiente para ele poder chegar e falar para os filipenses. Tudo isso aí que eu sou, que eu fui, que eu era, eu considero como refúgio. Sabe o significado da palavra refúgio? Esterco. Aí eu não vou perguntar o significado da palavra esterco, podendo aprofundar muito também. Mas é exatamente isso. O que Paulo quis dizer é que tudo que ele conhecia, tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu, tudo que ele praticou, era considerado como nada perto do conhecimento que ele teve em Jesus Cristo. Então, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo que você aprendeu de errado, na verdade, você tem que considerar como perda. Tudo que te afasta de Cristo, você precisa falar, isso aqui não presta, isso aqui não é bom. Se você não faz isso, você começa a disputar espaço com aquilo que o Senhor quer que você faça, quer que você realize. E aí se a Bíblia fala que nós temos que andar em espírito, nós nunca conseguiremos andar em espírito, né? Porque você pensa, o que é um espírito? Meu Deus. O espírito é um fantasma que anda por aí, rondando. Os discípulos, quando viram Jesus vindo na tempestade, meu Deus, é um fantasma. Você vê que eles acreditavam até nisso. É um espírito, né, que estava vindo. O espírito está dentro de nós. Somos corpo, alma e espírito. Tricotomia. O ser humano ele é tricotômico, ele é 3 em 1. O que isso quer dizer? Hoje vai ser a miscelânea aqui, meu Deus do céu. O que isso quer dizer? Quer dizer que a parte mais íntima do seu ser é o espírito. E é ali onde o Espírito Santo vem, habita e fala contigo, se comunica com você. É nesse lugar que Deus tem comunhão contigo, no espírito, no teu espírito. A alma, o que é a alma? A alma, ela é a sede das suas emoções, dos seus pensamentos. Então é o que eu falo, a alma quer tudo. Quer os deleites, a alma tem suas vontades. É por isso que Davi fala no Salmo lá, por que estás abatido, ó minha alma? Se aquieta. Confia em Deus, porque a alma treme. A alma é onde gera as ansiedades, é onde gera depressão, que a alma quer dominar a coisa toda. Pensa muito no que vem lá na frente, nem sabe se vai estar lá na frente vivo, mas já pensou, já planejou a vida até 2068. Não sabe se vai estar vivo até lá, mas já planejou, porque está pensando. É a alma. E o corpo? O corpo serve para você ter comunhão com o mundo natural, com o mundo físico. Os seus sentidos, olfato, paladar, tato, visão, é para isso. Se eu pego, sei se é macio, se é duro, se é suave, se fede, se é cheiroso, eu ouço, eu vejo. Esse é o seu corpo, é essa casca. Então imagina aí falando em casca, um ovo, né? Um ovo de galinha. A casca do ovo é o seu corpo. A clara é a alma, a gema é o espírito. E aí, para que a gente possa andar em espírito e fazer a vontade do Pai, adorar em espírito e em verdade, eu preciso exercitar o espírito. Eu preciso ser um homem espiritual, eu preciso andar em espírito. Como que eu faço isso? De repente eu nem vou ler o capítulo todo. Já me emburaquei aqui. Como que eu faço isso? E esse é o maior problema, foi isso, essa carga, esse peso que me veio na quinta-feira. Como saber a vontade de Deus? Vive se falando, não, tem que saber se é a vontade de Deus. Tá, mas qual é a vontade de Deus para isso? Não, mas você sabe se é a vontade de Deus para a tua vida? Não, Deus falou contigo? Ah, não sei. Aí eu pergunto para vocês, como saber a vontade de Deus? Como que você descobre qual é a vontade de Deus para a tua vida? Alguém tem alguma uma dica, alguma pista? O Espírito Santo dá
Paz. Como é que você sabe disso, Isa? Mas você viu isso aonde? Ah, tem que ler no manual. Exatamente. Tem que ler no manual. Porque o que a Isa acabou de falar ali, ele me dá paz, está escrito na Bíblia. Mas essa paz não é como o mundo dá. Porque também tem outro tipo de paz que o mundo oferece, que é diferente da paz que Jesus dá. Como que eu vou saber qual é a paz de Cristo e qual é a paz que o mundo oferece? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Bom, a gente vai morrer falando isso. Eu falo isso aqui, acho que quase toda vez que eu prego. Se você não tem comunhão com esse livro, você nunca vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nunca. Quando você abre o livro de Mateus e discorre sobre o livro de Mateus, né, você vai ver a genealogia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, quando você chega no capítulo 5, você vai começar ali um dos maiores sermões de Jesus, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ele passa 3 capítulos discorrendo sobre alguns assuntos que se nós decorássemos e praticássemos só esses 3 capítulos, praticássemos ele, já não teríamos, eu posso garantir para você que você não teria já metade dos problemas que você tem. De relacionamento, de dúvidas, de como se portar. Não teria. Porque se alguém está sendo injusto contigo, o que Jesus fala? Dá outra face. Se alguém quer levar tua capa, dá também a túnica. Se alguém te persegue, o que você faz por ele? Ora por ele. E se ele é declaradamente o seu inimigo, o que você tem que fazer? Amá-lo. Ama os seus inimigos. Ora por aqueles que te perseguem. Percebe a metanoia, a mudança de mente que Paulo... Estou no versículo 2 ainda, hein? Já vai dar meio-dia. Percebe a mudança de mente, a renovação da mente, a qual Paulo está falando aqui? É sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso. É renovar a sua maneira de pensar acerca de quem você era e acerca de quem Deus quer que você seja. Note que eu estou falando, Deus quer que você seja. Porque nos dias de hoje as pessoas se preocupam mais com fazer para aparecer do que ser para fazer. Deus não inverte a ordem. Deus não está interessado no quanto você pode ser produtivo para Ele, a menos que você seja quem Ele quer que você seja. Senão não serve para nada. Senão é só barulho. Você vai ser notado, vai ser visto pelos homens, vai receber a honra dos homens. Nossa, vira o Ziel aqui? Pô, que benção e tal. Se o Ziel sobe aqui, ou se o Ziel pastoreia a igreja, só por honra humana, ele já recebeu o pagamento dele, de Deus ele não vai receber nada. Mas se ele sobe aqui, buscando fazer a vontade de Deus, se ele pastoreia a igreja com zelo por conta do Senhor dele, ele não vai receber de vocês a recompensa. Ele recebe uma recompensa melhor. É do Senhor. É do Senhor. E aí ele não precisa fazer nem para ser visto. A gente não faz para ser visto. Faz por causa dele, o motivo é ele. Compreende? Então, a nossa mente tem que ser renovada. E aí ele fala assim, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Para pensar nisso. Não pensar além do que convém. Como eu vou saber? Eu compartilho lá o seguinte com os irmãos. Porque isso aqui envolve humildade. Pensar em si, quando você olha para você, quando você faz uma anamnese sua, você sendo honesto com você mesmo, né, isso demanda humildade. Mas humildade é uma palavra que nos dias de hoje, estava até vendo um negócio, uma sériezinha com a Ana Luísa, e aí passou a cena, acho que era Poliana, sei lá. E aí a cena era de uma meninazinha pobrezinha e tal, necessitada. E aí alguém falou assim na fala, não, porque ele é uma pessoa muito humilde. Olha que
que fala descontextualizada. Porque humildade e pobreza não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pobreza é se estar desprovido de bens materiais, de necessidade, de suprimentos que você precisa para o dia a dia. Isso é a pobreza. Está pobre. Né? No caso, uma pobreza material. Né? Mas a humildade, não. A humildade não tem a ver com isso. Quando que eu sou humilde? Quando eu me faço, quando eu me pormenorizo? Não, porque eu sou... Cadê o Neemias? Não está aí, né? Nem Nilson, né? A Monique está aí. Qual é o Zé, né? Zezinho, né? Neemias, que já ouviu essa história aí, sabe, né? Tem um tio que tudo dele é anuinho. Não, tem um pezinho tão pequenininho. Tem uma mãozinha tão pequenininha, tão modesta. Né? Humildade também não é isso, amados. Humildade é você saber exatamente quem você é, nem mais, nem menos, e andar em cima disso. Então, quando o Franco chega aqui e fala, a gente sabe que brota a sabedoria da boca daquele homem. Mas ele não se porta por aí como se ele fosse o melhor de todos. Mas ele também sabe o valor dele. Então a humildade é você saber que você é um vaso de barro, mas que o tesouro que está aí dentro é de um valor inestimável. Isso faz você saber quem você é. Lembra que o Zé compartilhou aqui João 13 semana passada? Vocês lembram de João 13? Jesus abaixando. Pensa na cena, pensa. Jesus ajoelhando, tirando as vestes de cima, pegando os pés dos discípulos. Por que ele fez isso? Se essa atitude dele era de um servo mais sem valor de uma casa. Porque no começo do texto Jesus fala assim, sabendo Jesus quem ele era, que vinha do Pai, que o Pai retornaria, e que o Pai lhe deu todas as coisas, cingiu-se com a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro fala, tu vai lavar meus pés? Tá maluco, é ruim, vai nada. Porque Pedro sabia qual era a condição do homem que faria aquilo. Era uma pessoa menos valorizada. Mas aquilo não desvalorizou Jesus em momento nenhum. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o eterno, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. Mas não limitou a ele de ajoelhar e lavar os pés dos discípulos. E falar assim, façam igual. Façam igual. Então, não pense você mais do que você é, o conselho de Paulo, e também nem menos. Se você é uma pessoa que é um bom administrador, cara, glória a Deus, Deus te deu essa capacidade. Seja bom naquilo que você faz. Não fica, porque o Joãozinho, é um excelente administrador. Não sou nada, que isso. Não, eu sou um bom administrador, porque Deus me deu essa graça, eu aprimorei cada vez mais ela. Com a graça de Deus, está aqui meus dons e talentos para servir a igreja e servir as empresas que eu administro. Glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus por isso. Dá o louvor ao Senhor. Sempre. Que é sempre por causa dele. Mas não pensa de você além do que deve. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Consciência de corpo. Paulo está aqui falando, lembra? Gentios, judeus, irmãos ali. Paulo está tentando juntar todo mundo. Porque temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. E que contribui com generosidade. E o que preside com zelo, e quem exerce misericórdia, com alegria. Então, Deus também deu a vocês, a todos nós, dons. E não só dons, vocação também. Aos quais, no texto anterior, em Romanos 11, ele mesmo fala, Romanos 11 ou 10, agora não me lembro, ou 10 ou 11, agora não me lembro. Ele mesmo fala, porque os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Então, vou dar um exemplo disso. Tu já viu aquela... Eu conheço alguns assim. Você vai fazer... Essa pessoa tem esse dom. Vocação é aquilo que é chamado. Aquilo que você tem por divina inspiração. Deus deu, Deus dá. Né? Mas Deus dá,
mas a pessoa pode não exercer aquilo. Eu conheço uma pessoa desviada que é um pastor. Eu creio que ele tem um chamado de pastor, tem o dom da oratória, de falar bem, mas está desviado. Deus tirou os dons dele? Tirou a vocação dele? Não, porque é irrevogável. Mas ele não está usando. Para ele não serve para nada. É igual aquele servo que enterrou o talentinho dele lá e esperou o Senhor voltar. Está enterrado. No dia que ele se voltar para o Senhor, esses talentos eles são desenterrados e eles multiplicam na mão do Senhor. Com certeza. Então, os dons e talentos são irrevogáveis. Você tem dons e talentos, você tem vocação, você tem chamado. Ah, mas eu não sei qual é o meu dom, Luciano, não sei qual. Vira e mexe, a gente entra nesses assuntos, né? Porque as pessoas, assim, já tomei um enquadro de umas irmãs. Não, porque você falou no grupo caseiro, eu conheci os dons de todo mundo que está aqui, agora fala. Eu falei, meu Deus do céu, caramba. Me enquadraram, me apertaram bonito. Não, você tem que falar o dom de cada uma aqui. Eu falei, não, calma, não é assim. Eu olho para as pessoas, identifico e vejo a graça que tem na vida delas. Mas não adianta só eu ver, adianta. A pessoa tem que enxergar isso também. Então, adianta eu falar para o Felipe assim, ó, Felipe, se liga. Quero cantar aqui, parceiro. Pô, morro de inveja quando o negão está aqui em cima, aqui como? Igual um roxinol. Pô, caraca. Eu quase entro na briga com Deus. Pô, Senhor, tu deu para ele, não deu para mim. Porque o bicho abre a boca e canta. Eu, se abrir a boca aqui, já até vai falar desafinado. Não tem esse dom, amado. Gosto, amo, canto, grito. Quem está do meu lado, inclusive, já amo louvar o Senhor através da música, mas não sou afinado. Eu acho que até para falar eu desafino. Por quê? Porque não foi esse o dom que Deus me deu. Aprova a Deus não me fazer um músico. Posso pedir umas dicas para o Gabriel ali, torrar a paciência dele e falar, Gabriel, tu vai me ensinar a tocar bateria. Eu vou aprender. Talvez nunca como ele, mas vou aprender. Porque ele tem graça, dom, André Lins, essa galera da música que se botar o bumbo atrás, a sanfona, vai tocando e cantando tudo junto. Eu achava que ia saber tocar bateria até quando me mostraram que tinha que usar os pés também. Eu falei, aí é muita coisa, aí não dá. Entendeu? Dom, amados. Você tem dom que Deus deu. Você tem uma vocação que Deus chamou. Como eu sei disso? Deixa eu te dar um norte. Normalmente, dom, talento, graça, é aquilo que você faz a alguém ou a Deus que você não se esforça para fazer. Não é uma coisa que você faz com muito sacrifício, com muito esforço. É algo que você faz naturalmente e aquilo sai com uma excelência absurda que todo mundo que está à volta nota. É isso. Dom, graça, é isso. Então você vai perceber que tem pessoas que vão chegar aqui à frente e que vão falar muito bem, vão pregar muito bem, é um dom da oratória. Eu não tenho esse dom. O Ziel não tem esse dom. Nós não temos. A gente se esforça, né, Ziel? Pra caramba. Bastante. Mas se a gente chamar um Luciano Subirá aqui, pelo amor de Deus, amados, eu nunca mais subo aqui. Talvez só se for pelo nome, né? Luciano, eu vou, né? Mas nunca mais. Nós tínhamos uma aula com um irmão que já faleceu, chamado Edgar Bravo Nogueira. Ele era um mestre da palavra. Um mestre. Ele te descortina a Bíblia assim de uma forma... Assim, meu Deus! Como eu estava ali esse tempo todo, eu nunca percebi. A graça, dom. Agora, se botar esse irmão para poder pregar a palavra, pregar, uma pregação, tu dorme. Igual alguns estão dormindo aí, que eu não vou falar até baixinho para não acordar. Entendeu? Que Deus fale em sonho também, amados. Por favor, né? Então, amados, você tem dons. Começa a observar aquilo que você faz. A graça que Deus te deu. Os talentos que Ele te deu. E focar nisso. Exercitar isso cada vez mais. Aperfeiçoar ainda mais. E começa a buscar outros dons que Paulo fala que você pode fazer. Ok? Agora, ele entra numa parte muito interessante. Ele fala assim, ó, o amor seja sem hipocrisia. Quem sabe o significado da palavra hipocrisia?
Hipocrisia é aquilo que você transparece ser, mas não é. É o parece, mas não é. Parece que ama, mas no fundo não ama. E aí a gente precisa entender também o contexto dessa palavra amor. Porque, né, na nossa língua portuguesa a coisa fica muito solta, o amor. O amor seja sem hipocrisia. Então eu tenho que amar minha esposa sem hipocrisia. Que aí eu posso limitar essa palavra amor só a ela. Não, amor aqui tem 3 significados. E a palavra que ele usa aqui é só um. É o amor ágape. O que é o amor ágape, amados? É o amor de Deus por nós. É um amor sacrificial. É um amor que tem atitude, que tem ação. É um amor que age. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Então, aonde foi que Deus amou o mundo? Quando Ele deu o seu Filho. Deus não pegou o mundo, ficou fazendo carinho nele. Ah, como eu amo esse mundo. Não, Deus mostrou o amor. Como? Nos resgatou através de Jesus, sacrificando o Cordeiro Santo, que é Jesus. Então é esse tipo de amor que Paulo está falando aqui. Seja sem hipocrisia. Não finja que você é uma coisa, quando na verdade você não é, quando ninguém está olhando. Tem um título de um livro que eu acho muito interessante, né? Quem é você quando ninguém está olhando? Né? Só você lá sozinho lá. Quem é você? Né? Porque no meio da comunidade nós nos portamos de uma forma. Né? Mas quem de fato somos nós? Sozinhos. Né? Aí a coisa fica meio esquisita. Né? Então o amor não seja com hipocrisia. Amor aqui ele tem que ser prático. E amar dá trabalho. Esse amor aqui dá trabalho. Porque os outros tipos de amor, o amor eros, né? Que é o amor entre um homem e uma mulher, esse não dá trabalho nenhum. O amor fileus, amor fraterno, amor de irmãos, esse dá um trabalho, mas ele acaba se limitando. Porque aí o irmão não quer tratamento, aí você, então tá bom, que se dane. Mas o amor ágape não tem que se dane. O amor ágape faz você ir até o fim. Se meter na vida da pessoa. Ser chato com ela. Não abrir mão dela. Não desistir dela. Orar por ela incessantemente. Até que haja mudança. A mente dela seja renovada em Cristo, como Paulo falou no início do capítulo. Esse é o amor ágape. E é esse amor que Paulo fala, seja sem hipocrisia. Você não pode ser uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora. Não dá para ser assim. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Deixa eu de novo trazer sua memória aqui. Paulo está falando o quê? A cristãos judeus e a cristãos romanos, gentios. Então, quando Paulo pega e fala assim, vamos lá, vou dizer aqui que o judeuzão aqui é o Bo, e o gentio ali é o Nando. Né? Imagina, existe uma discrepância, um abismo entre eles, relacional, um abismo entre eles cultural. Né? E aí Paulo fala assim, Paulo está ensinando aqui a essência de ser um discípulo de Jesus, a essência de ser um seguidor de Cristo. Ele fala assim, muito embora o Nando não aprendeu as culturas judaicas, não entende que a salvação veio de Israel, era um judeu. Ele aprendeu isso através do Espírito Santo, a pregação que Filipe passou por aqui e pregou e tal. Cara, dá preferência e honra a ele. Honra a ele. Dê a preferência a ele. Honrem uns aos outros. Aí isso mexe com o nosso brio. Imagina. Você tem que se considerar, sair de cenário para honrar e colocar o irmão em evidência. Principalmente o irmão que talvez não pense como você. Porque aqui não existe distinção. Estou falando isso aqui entre nós, mas pensa então, de repente, no irmão de uma outra denominação que é totalmente diferente de como nós vivemos. Ele professa a fé no nome de Jesus, eu vou honrá-lo. Eu vou honrá-lo. Sempre. Porque isso é nossa obrigação como família de Cristo. E nós precisamos entender isso, que somos família. Porque se a gente só vem aqui domingo de manhã e vive aqui e vai embora e acabou,
Isso não pressupõe a família de Cristo. Não pressupõe a família de Deus. Família se relaciona. Família tem problema. Família se ira um com o outro, mas resolve. Isso é ser família. Isso é ser igreja. Ah, não quero muito envolvimento, porque ali o pessoal se mete muito na vida. Desculpa. A gente se mete mesmo. É por isso que, por exemplo, temos aqui a Rose que está com 18 anos, né? Tem o Marcinho que está com 22 anos, né? Tem minha filha que nasceu aqui com 13. Tem a galera aí. Se eu falar dos mais dinossauros aí, tem, né, Walter? Tem a galera aí jurássica. Mas por quê? Porque a gente não abre mão um do outro. Porque nós entendemos e fomos revelados do que é ser uma família em Deus. E a família é assim, quebrou, a gente não se aparta. Hoje em dia a gente vive muito numa época de quebrou um relacionamento, arruma outro relacionamento. Mais fácil. Tudo novo, fresco. Relacionamento, e aí eu me refiro a casamento, relacionamento entre irmãos, relacionamento de modo geral. Não é igual comprar carro novo. Esse carro está velho, eu vou vender ele e vou comprar um novo. Não é assim que funciona. Em Deus, relacionamento nós consertamos. Porque tudo aquilo que nós precisamos saber para consertar relacionamentos está aqui. Mas aí eu te pergunto, você leu a Bíblia ontem? Não me responda. Não me responda. Quanto ao zelo, versículo 11, não sejam preguiçosos. Eita. Que zelo é esse que Paulo está falando aqui? Ele segue falando assim, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Então, o zelo aqui que Paulo está falando é um zelo no servir ao Senhor Jesus. Seja zeloso, não seja preguiçoso. E a palavra aqui, preguiçoso, traduz-se por lento, moroso, vagaroso, desleixado, sem peso para fazer aquilo. Vou para a reunião porque tem que estar lá, todo mundo está lá, então eu vou, mas aí eu chego 10h30, não gosto muito do Gil Louvor não, hoje é o Felipe que vai cantar, nem gosto dele cantando. Ou então, não, hoje o Luciano vai pregar? Então hoje eu nem vou. Porque tem isso, né? A gente tem nossas preferências, né? E aí, não vou quando o curso ele bate muito, negócio muito duro. Não quero apanhar hoje, não. Aí a gente escolhe, não vou ficar em casa, que aí eu vou ouvir o Luciano Subirá. Pelo menos é Luciano também, né? Paulo está trazendo a responsabilidade de cada um de nós, de cada um daqueles irmãos, para que fôssemos zelosos no serviço ao Senhor, em servi-lo. É quando fala servir ao Senhor, isso traduz-se em que, se eu tenho que servir ao Senhor, é natural que eu tenha que servir meus irmãos. É natural. É como uma fórmula matemática, não tem como você tirar o X da questão, se não for servir ao Senhor, e isso passe diretamente pelas pessoas. Nós cantamos aqui essa música, que eu achei até muito bacana, a Duda cantando. Era a música que tu gosta, né? Colossenses, não é isso a música? Eita, vocês falam muito rápido. Colossenses, sua gente de amor. Isso aí. Tem uma parte que fala ali, agora eu posso ver... Agora um homem como eu pode no homem ver a Deus. Cara, que frase... A pessoa que escreveu essa frase só podia estar inspirada pelo Espírito Santo. É a mais pura verdade. Por quê? Porque quando eu olho para o meu irmão, eu consigo enxergar Deus na vida dele. Agora, e quando eu não enxergo? Quando eu não enxergo Deus na vida dessa pessoa, qual é a minha responsabilidade? Como membro dessa família, como parte desse corpo. Eu tenho que ir lá, cooperar, me meter, ajudar. Essa é a nossa responsabilidade. Alegrem-se na presença, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aí nessa hora aqui eu falei com os irmãos. A gente tem que se lembrar de que
existe tribulação na nossa vida. O dia mau vem para todos nós. E nós precisamos ser perseverantes, pacientes. Por quê? Porque até no dia mau, quando a tempestade vem sobre a nossa casa, até para isso, tem a maneira certa de nos conduzir. O dia mau vem para todos. Infelizmente. O sol se levanta sobre justos e injustos. A chuva também cai sobre justos e injustos. Porque Deus é justo. Qual a diferença entre nós e aqueles que não têm essa esperança? É exatamente essa. Eu tenho uma esperança. Posso estar passando a dificuldade que for, o problema que for. E eu sei que existem problemas assim que a gente não consegue imaginar a solução para eles. Mas se a minha fé está firme, se a minha esperança está inabalável, eu sei que em um momento isso vai passar. Vai passar. Olha, é tão interessante essa questão de tempestade, de dia mau. Quando você lê na Bíblia, você vai ver em João 6, Jesus ele envia os discípulos para atravessar um outro lado do mar lá na Galileia. É um lago, né, na verdade, mas chamam de mar, né? Um lago bem grande. Só que nos discípulos, no meio da noite, atravessando o lago, lá, o mar lá, a tempestade se levantou. Aí eu te pergunto, Jesus sabe de tudo? Sabe? Ele sabia que aquela tempestade ia cair? Pô, então a gente serve a um Senhor imprudente, né? Porque mesmo sabendo que a tempestade vinha, ele mandou aqueles discípulos para o meio da água. Pois é. É porque a tempestade vem mesmo com a consciência do Senhor, mesmo o Senhor sabendo. Mesmo o Senhor sabendo. A tempestade vem. Olha que interessante. Ele falou para Pedro uma coisa interessante. Ele falou assim, Jesus falou para Pedro, Pedro, o diabo pediu para cirandar a tua vida. Sabe o que é cirandar? Ciranda, cirandinha, vamos todos... Não, não é isso não. Cirandar é peneirar. Já peneirei muita terra naquela minha disciplina lá no sítio. Lá peneirei já um caminhão de terra. Sei bastante. Tem um PhD nisso aí, entendeu? Você peneira a terra para poder tirar as impurezas dela. E Jesus está falando que... Ó, vai trazer 20 litros d'água para mim agora aqui, velho. E Jesus está falando para Pedro que o diabo pediu para poder peneirar a vida dele, cirandar a vida dele. E aí, cara, como a gente serve um Senhor, né? Todo-poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que ele fez? Mas, ó, eu não deixei. Desembainhei minha espada, soltei na cabeça dele. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus falou? Jesus podia ser coaching, motivador. Ele falou assim, eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Imagina você num diálogo com Cristo, teu Senhor, o cara. Aí ele fala assim, olha, bom, o dia até que está na minha frente, aí, né? Eu ia puxar outro para estar dormindo, aí eu prefiro deixar dormir. Bom, o diabo pediu para poder se na tua vida. Ó, vai vir tribulação aí, varão. Dificuldade. A chapa vai esquentar. Mas ó, fica tranquilo. Eu orei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Então, segue firme, bro. Tenha fé. Motivador. Mas é por quê? É porque o ouro só tem valor se purificado pelo fogo. Senão ele vem cheio de impurezas. E o nosso Senhor não tem ouro impuro. Você vale muito mais do que ouro para o Senhor. Você vale o sangue de Jesus vertido naquela cruz. Você vale a vida de Cristo. Esse foi o preço pago pela sua vida e pela minha vida. É óbvio que o Senhor não quer que tenha impureza na sua vida. Então Ele vai usar tudo que for necessário, tudo que estiver ao alcance dEle, tudo que Ele puder e o que Ele não puder. Ele pode todas as coisas, então Ele pode tudo. Então Ele vai usar tudo que Ele puder para purificar você. Vai usar um casamento, vai usar tua esposa,
Vai usar o teu marido. Vai usar. Vai usar os filhos aborrecentes. Ah, você já se manifestou já. Vai usar. Vai usar os pais, que às vezes perdem a linha, a noção na disciplina. Vai usar. Porque toda ferramenta é útil na mão do Senhor para fazer você ser purificado nas mãos dele. Ser um discípulo, um seguidor, alguém fiel. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade. E aí aqui eu quero que às vezes a gente pode pensar assim, né? Ajudem a suprir a necessidade dos santos. A gente pensou naquela necessidade material, né? Falando nisso, ó, em tempo, campanha do quilo, tá, amados? Em nome de Jesus. Não esquece, não. Mas as necessidades aqui não são apenas necessidades básicas de suprimento. Porque teu irmão pode não ter falta de comida, mas ele pode ter falta de comunhão com Deus. E aí você é uma pessoa que tem comunhão com Deus. O que você tem que fazer? Chama o teu irmão para perto. Investe tempo. Investe em relacionamento. Ensina ele a como desenvolver essa comunhão com o Senhor. Né? Pratiquem a hospitalidade. Versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Aí tu para e pensa numa coisa interessante. Quem dirige aqui, levanta a mão. Quem dirige? Quem dirige? Abençoem, não amaldiçoem. Faz sentido para vocês? Imagina, o cara nem está te perseguindo. Ele só te deu uma fechada no trânsito. Eu me lembro do meu acidente de moto. Que o Flavinho já desceu da moto. Acho que ele nem olhou para mim assim, tipo assim, viu, tá bem. O cara te fechou e não sei o quê. Calma, cara. Não, por quê? Tem que ir lá. Imagina eu todo quebrado, jorrando sangue, e o Hulk ele querendo transformar. Calma, cara. Não, o cara de repente nem me viu. Eu não encostei nele, ele não viu, pô. Segue a vida, abençoa o cara. Imagina, nem foi com ele, foi comigo. Mas se eu soltasse ele, acho que ele ia de moto atrás do cara e matava o cara. Né, Flavinho? Misericórdia. Mas, imagina, uma fechada no trânsito. Já é o suficiente para a gente poder amaldiçoar alguém. Ai, filho de Beelzebul. Que crente não xinga, né, gente? Amém? Amém. Crente não xinga. Crente não xinga. Eu duvido que tenha um crente aqui que xingue. Duvido. Incircunciso. Mula de Balaão. É bíblico, amém? Mas não pode. Jezabel. Aí, meu Deus, misericórdia. Mas, para e pensa, por conta de uma fechada no trânsito, de repente o cara nem te viu. De repente a pessoa está numa outra vibe, está num outro clima, está perdendo um ente querido, está indo para o hospital, a gente não sabe. E eu aprendi isso, até antes de me converter, na verdade, porque um pai de amigo meu, infelizmente, veio a óbito, mas ele pegou o pai dele, botou no carro e foi para o hospital. Ele morava na Tijuca e foi para o Andaraí. E ele pegou todas as contramãos que você pode imaginar. Ele entrou numa rua chamada Barão de Mesquita, que não sei se vocês conhecem aqui, mas a Barão de Mesquita é uma rua extremamente movimentada. Ele foi na contramão com uma picape, com o pai dele morrendo no carro. Aí você vê um cara desse, o que a gente pensa hoje, nos dias de hoje? É um bandido, assaltou, tá fazendo... A Ana Luísa caiu de cara no chão e eu não vi ela caindo. Foi a primeira vez que eu temi, assim, em algum momento, de criança, assim, né? Eu não vi, mas ouvi o barulho. Cara, me deu uma angústia, uma agonia, que eu catei ela, ela começou a desfalecer, eu botei ela no carro. Eu fui da minha casa, lá na freguesia, até o Vitória, em 10 minutos. E eu botei até carro da polícia para encostar. Liguei o farol alto, liguei o alerta e fui buzinando e fui embora. Eu nem sei quando eu dei no carro. Porque o meu foco era quantas leis de trânsito eu não infringi. Multa que eu devo ter tomado, não sei. Mas meu pensamento era só um. Né? Mas então, assim, abençoe. Nós fomos chamados para isso. Tem um testemunho de um irmão, que eu não me lembro agora, acho que o Franco contou. Franco. Que o irmão, uma pessoa bateu na traseira dele, né? Imagina, quem bate atrás, chorou. Entendeu? Tá errado. E aí, imagina, a gente já tem o senso de justiça própria, né? Bom, então se o cara bateu atrás de mim, meu irmão, se vira, vai ter que pagar o prejuízo. Não tô nem aí.
Você já desce. Pô, irmão, tu não me viu aí? Que tá quando tá dormindo, tá no telefone? Diz que esse irmão foi totalmente diferente. A primeira coisa que ele foi ver, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Não aconteceu nada com você? E dali, sabe o que aconteceu? Esse irmão falou, sabia que nada que acontece é por acaso? Deus tem um propósito para todas as coisas? E de um acidente de trânsito, matéria, dinheiro, surgiu uma pregação do Evangelho. E mais uma vida sendo ganha para o Senhor Jesus. Então, eu quero chegar nesse nível. Porque pensa num senso de propósito. Você deixar algo material de lado em prol daquilo que é espiritual. Renovem a mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Ouve. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Dei uma corrida aqui para poder não me delongar muito, mas quero que vocês prestem atenção nessa última parte. Porque Paulo está falando aqui acerca de inimigos. E aí, se Paulo está nos mostrando como nós devemos tratar os nossos inimigos, por que eu cismo em ter problema com meus irmãos? Que eu digo que amo, que eu digo que estou. Estamos juntos. Com meu marido, com a minha esposa. Qual a dificuldade de sentar num relacionamento e resolver a coisa? Sabe qual a dificuldade? Você tem pouco contato com isso aqui. Pouquíssimo. O Felipe, para poder ser administrador de empresa, ele estudou 4 ou 5 anos na faculdade. Um médico estuda para sair como clínico geral, 6 anos de faculdade, e aí, dependendo da especialização dele, aí mais alguns anos. No caso do Jair, se eu não me recordo agora aqui, acho que foram mais 3 ou 4 anos, além dos 6 anos de faculdade. 10 anos, o cara debruçado num livro, estudando, se dedicando, indo além cada vez mais, praticando, para poder se formar um médico. 10 anos. Isso é 1/4 da minha vida. Para ser um profissional. E para mesmo assim, depois disso, continuar estudando e se aperfeiçoando e se atualizando. Porque não pode parar de fazer isso. Senão para no tempo. 10 anos. Imagina, só imagina comigo, se a gente investisse o mesmo tempo para aprender isso aqui, para entender isso aqui, para viver isso aqui. E eu quero terminar com as palavras de Jesus, que diz assim, em Mateus 7, versículo 21, diz assim, acho que eu não vou ler o 21 não, vou ler lá de cima, vou ler do 15. Vocês já estão com fome mesmo, né? Vocês que se virem para jejuar. Vou ler do 15, para contextualizar bem. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons,
Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Claro, Jesus estava falando aqui para os discípulos, para a multidão, e está apontando para algo. Olha, está vendo vocês? Agora com os falsos profetas. Né? Pelos seus frutos vocês vão conhecer. Mas isso também serve para nós. Por quê? Pelo fruto que você dá na sua vida, eu sei quem você é. Hoje eu conversava com a minha filha, minha adolescente linda, né? A cara dela aqui, meu Deus, você vai me matar de vergonha. Eu estava ensinando a ela algumas coisas. E aí, a título de exemplo, para mostrar para ela como que nós devemos ser, eu vim assim, dar uma bronquinha nela de leve. Mas aí, como é que eu cheguei nela? Eu cheguei assim, ó. Ana Júlia, presta atenção no que eu estou falando com você. Não é dessa forma que você tem que se comportar. Gostoso, né? Agora quem estava dormindo, acordou. E aí depois eu mudei o tom de voz. Eu falei, então, minha filha, como eu estou falando para você, isso não condiz com a vida de alguém que diz que quer ser discípulo de Jesus. Não é dessa forma que você tem que se portar. Você tem que parar para poder avaliar as opções que você tem na sua vida. Muito melhor, né? Muito, muito mais agradável de se ouvir, inclusive. Menos assustador, inclusive, né? Mas eu quis mostrar para ela. E aí eu fiz esse propósito. Você escolhe qual fruto você quer dar. Se você pratica e vive algo ruim, não espera que você vá brotar coisa boa de você, porque não vai. Agora, se você se dedica a fazer o bem, obviamente o bem vai brotar em você. Né? Mas aí eu queria ler aqui, para poder finalizar. Eu só quis contextualizar em cima, porque ele fala assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos naquele dia me dirão, vamos dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Seu nome não expulsamos demônios, e em Seu nome não fizemos muitos milagres, e eu lhes direi abertamente, claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como pode Jesus falar para alguém que expulsou demônio, que fez muitas maravilhas no nome dele, fez muitos milagres no nome dele, que profetizaram no nome dele, como pode Jesus falar para essas pessoas que eles praticaram o mal? Como pode? Já parou para se perguntar? Tem uma chave aqui. Estou brincando, eu não gosto disso, não. Pega essa chave aí, varão. A chave é aqui assim, ó. Ó, tá vendo? Estou me viciando com esse negócio de chave. Mas a palavra aqui, que vai trazer clareza, é essa aqui, ó. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana no poço lá, os discípulos foram comprar comida. Quando voltaram, encontraram ele conversando com ela. E aí depois ela chama ele para poder entrar na cidade, aquela coisa e tal, e ele fala assim para os discípulos, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Qual era a comida? Fazer a vontade do meu Pai. E aí os discípulos, tudo doidão lá, mas será que ele já comeu? Quem trouxe comida para ele? Jesus está falando de outra coisa, Jesus estava falando da coisa espiritual. Ele estava no pão terreno. Jesus está falando do pão celestial. Fazer a vontade de Deus é o que importa. E muitas vezes você vai ser humilhado, açoitado, cuspido, batido, perseguido. Por quê? Porque se você quer se parecer com Jesus, isso tudo aconteceu com ele. Não pense que vai acontecer diferente com você. Não pense isso. Mas, ele fala assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, significa que nós também podemos vencer nele. Nele. E aí ele termina esse sermão do monte falando assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha.
E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual é a diferença aqui? Porque a mesma chuva caiu, o mesmo vento soprou, o mesmo rio transbordou, a mesma tempestade se levantou. Qual é a diferença de um para o outro? Areia e o outro? Rocha. O que faz a diferença entre quem edifica na areia e quem edifica na rocha? Qual é a diferença? As crianças estão dando um banho em vocês, tá? Só para poder ficar registrado aí. A diferença entre quem edifica na areia e quem constrói na rocha e quem edifica na rocha é aquele que pratica a palavra, amados. Não só aquele que ouve. Hoje está todo mundo aqui me ouvindo. Alguns vão sair daqui, vão se arrepender e vão praticar. Outros não. Aí eu te pergunto, você já teve a sensação na sua vida de estar patinando e não sai do mesmo lugar? Parece que você não sai do mesmo lugar. Passam anos e anos e você olha assim, caramba, não consegui progredir na vida. Já teve essa sensação? Já pensou isso de você em algum momento? Então, olha para a Bíblia. Vai para a Bíblia que você vai encontrar a solução que você precisa para você parar de patinar e sair do seu lugar. E se movimentar. Porque enquanto você ficar só consumindo, enquanto nós formos só consumidores da palavra, a vida não sai do lugar. Mas quando nós formos praticantes daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente crê, a sua vida muda. Quando eu falo muda, eu não quero dizer assim, ó, sua vida vai ser melhor, sua vida vai ser mar de rosas. Longe disso, acabei de falar aqui que uma tempestade se levantou. Jesus falou isso, longe disso. Mas é que no meio da tempestade, a sua casa vai permanecer firme, inabalável. Pode um telhadinho voar aqui e ali, uma vidracinha quebrar, mas uma coisa que você consegue reparar o dano causado. Agora, aquele que edifica na rocha, tem os seus fundamentos, que edifica na areia, tem os seus fundamentos na areia, a casa ela vai embora com alicerce com tudo, não fica nada. Nada. Então, no nome de Jesus, amados, nos envolvamos com a palavra do Senhor, nos vistamos dela. Vamos lembrar do salmista, tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, na sua mente, no seu espírito. Por quê? Porque vez ou outra você precisa trazer isso à sua memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, diz o profeta. Então traga à sua memória a palavra. Faz como a Rose, pô, que decidiu tirar férias porque olhou e falou assim, não, eu estou muito racional. E aí pôde experimentar da bondade de Deus fazendo muito mais, inclusive, depois a gente vai conversar sobre o empréstimo, tá bom? Porque o negócio está fluindo, pô. Entendi, a empréstimo é o Flávio, né? Entendi, tá bom. Bom safra, né? Mas vamos aprender. Vamos aprender com o testemunho da Rose hoje. Vamos aprender com essa palavra. Realmente não foi programado. E quem estava aqui e ouviu o que eu falei quinta-feira, viu que saiu bem diferente do que eu falei na quinta, né? Mas eu tenho que me comportar também aqui, né? Não posso, né? Tem que ser mocinho. Mas guarda essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Pratica ela. Se envolve com Cristo. Se envolve no teu relacionamento com o Senhor. Se envolve com a palavra. Aprende ela. E uma vez que você aprender e praticar, repassa a outros. Porque é para isso que fomos chamados. No nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Podemos orar ao Senhor? Glorificar o nome dele nesse lugar? Deixa eu fazer uma pergunta. Você leu a Bíblia ontem? Vai embora com essa pergunta hoje daqui. Tá? Em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome pela oportunidade de poder compartilhar um capítulo da tua palavra. Um capítulo, Senhor, já é o suficiente para gerar horas e horas e horas de uma palavra, de uma carga, de um pensamento, da instrução acerca da tua vontade para nós. Um capítulo, Senhor. Imagina o que não seria se
aprendêssemos com esses 66 livros que estão contidos na Bíblia. Quantas histórias, Senhor, nós temos aqui para poder aprender. Quantas instruções, quantas direções. Quantas palavras de ânimo, quantas palavras de exortação, quantas repreensões, Senhor, estão contidas aqui. Quantos exemplos, quantos homens que foram repreendidos, que foram castigados, que foram exaltados, porque desobedeceram a tua palavra, ou porque honraram a ti diante dos homens. Tanta coisa que temos para aprender com a tua palavra e contigo, Senhor. Apenas um capítulo foi suficiente hoje. Hoje, Senhor. Um capítulo foi suficiente hoje. Mas nós temos ainda toda uma vida pela frente. E aí, Pai, no nome de Jesus, abre os ouvidos dos meus irmãos e o coração deles para se relacionar abertamente contigo, para te conhecer profundamente, Senhor. Uma vida, Senhor, sem a tua presença nela, não vale a pena ser vivida, Senhor. A nossa vida só vale a pena porque temos a ti, que no meio da tribulação nos dá a paciência e a solução para ela, que no meio da tempestade, do vento forte, nos mantém protegidos, seguros, que no meio da bonança nos faz ser misericordiosos. Ah, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Tudo que nós precisamos é de ti, Senhor. Nos ajuda nesse tempo. Nos ajuda nesse tempo a olhar para a tua palavra com outros olhos, nos dedicar, Senhor, a ela. Nos dedicar à oração, nos dedicar à comunhão contigo. No nome de Jesus. Senhor, o meu falar aqui é extremamente limitado, Senhor. Mas eu sei que tu pode todas as coisas. Tu pode pegar uma fala minha, uma frase minha aqui, que nem minha é, Senhor, é tua. E pode potencializar isso no coração dos meus irmãos, Senhor. Eu te peço isso hoje. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem entender que precisa conhecer a tua vontade. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem discernir que tem um chamado, que tem uma vocação, que tem dons e talentos para servir ao teu corpo, Senhor, servir a ti. Que ninguém saia daqui, Senhor, amaldiçoando, mas abençoando. Que ninguém saia daqui, Senhor, fazendo o mal, mas pelo contrário, vencendo o mal com o bem, Senhor. Que ninguém saia daqui sendo injusto, intolerante, impaciente, mas que saiam daqui transformados pela sua mente, renovados pela transformação da sua mente em ti, Senhor. Para que todos possam experimentar, que ninguém que está aqui e que nos assiste, e que talvez não pôde estar aqui hoje, mas possa ser alcançado por essa palavra, que todos possam conhecer a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. No nome de Jesus. Mas que todos que estão aqui, e todos que nos veem, nos assistem, e que vão nos assistir ainda, Senhor, que eles possam também abrir mão da sua vontade. Que ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a ti. E que esse sacrifício, o sacrificar da sua própria vontade, o sacrificar o seu próprio corpo, gere uma oferta agradável às tuas narinas. E que haja transformação, renovação, libertação. Que todos aqui tenham olhos apenas para ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém.